Finalmente o dia chegou. Vou poder falar do meu livro favorito, que me foi presenteado por uma amiga muito querida, minha melhor amiga, Maria Loá. Se a senhorita estiver assistindo isso, muito obrigada, eu te amo muito. Muito obrigada pelo tesouro que me foi presenteado, porque, sinceramente, eu nem imagino como seria minha vida sem este livro. Que me foi escrito, na minha cabeça, me foi escrito pelo meu diretor espiritual do céu, São Francisco de Sales. Vamos falar hoje sobre Filoteia, Introdução à Vida Devota. Provavelmente, se você é católico, você já escutou falar desse livro. Se você já não leu, que eu tô supondo que você não leu, tá? Você ouviu falar, nossa, deve ser muito bom mesmo. Mas eu acho que você não sabe o nível da coisa que você está lidando. Eu acho que você não sabe o tesouro que é Filoteia. Porque assim, eu já li Imitação de Cristo. Imitação de Cristo é um livro muito bom. Aliás, tá aqui, ó. O meu é nessa versão de bolso que eu amo muito, é móvel, é móvel não, é flexível a capa, é muito pequenininho. Eu tô relendo, né? Então, é um livro muito bom, realmente, mas ele é direcionado, sobretudo, aos religiosos, não muito àqueles que vivem no mundo. Filoteia, no entanto, tem uma proposta diferente, porque, embora possa falar com os religiosos, de algum modo, ele é feito para aqueles que vivem no mundo. Então, São Francisco fala diretamente conosco, com pessoas comuns, que têm obrigações, que têm ofícios, têm famílias, têm várias outras coisas com que lidar que não apenas Deus, que é justamente o objetivo dos religiosos. Ele escreve esse livro para nós, para nos inspirar à santidade. E qual é o meio? A devoção. A devoção é uma virtude, diz no São Francisco de Sales, que é como. Antes, vou explicar. A caridade, essa virtude ardente, né? Que falam os santos, fala Nosso Senhor, e depois São Paulo, no 8º capítulo da Epístola aos Romanos, né, naqueles versículos tão bonitos, nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem nada nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é a caridade. Esse amor próprio de Deus que ele nos infunde como uma graça sobrenatural, né? Essa virtude magnífica que é o amor. O amor, antes de tudo, a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, qualquer coisa, qualquer pessoa, e o amor ao próximo por causa de Deus. Não é uma mera filantropia, é um amor ao próximo, porque eles são criaturas de Deus, ele é criatura de Deus. Então, por isso, o amamos. A caridade é esse fogo ardente. E a devoção é a brasa. A devoção é como que o aumento da caridade. É uma virtude inerentemente ligada a ela. Porque a devoção, diz no São Francisco, que a devoção é um desejo ardente de agradar a Deus. Por causa desse amor, né? Então você tem um amor tão grande a Deus que você quer agradar a Deus. Por qual meio? As virtudes. Você quer adquirir todas as virtudes que você puder. Você quer agradar a Deus em todos os âmbitos da sua vida, não só no domingo da missa, mas na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Você quer agradar a Deus e ser plenamente filha dele em todos os sentidos possíveis. Então, isso é a devoção. É um desejo ardente pela perfeição. E nós sabemos, enquanto católicos, que a perfeição é o que leva à santidade. E esse é o caminho que São Francisco de Sales nos diz para trilharmos a fim de alcançarmos nosso fim último, que é o céu, a eternidade com Deus no paraíso. Então, esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte, ele vai nos introduzir à devoção e ele vai partir primeiro de um desejo
Então, ele vai nos dar alguns exercícios espirituais, algumas meditações para fazermos antes de trilharmos essa caminhada da devoção e irá também nos impelir a ter essa resolução da devoção. Então, eu vou ler exatamente o que está escrito aqui. Primeira parte: conselhos e exercícios necessários ao progresso na vida devota, partindo de um desejo primeiro e chegando à resolução de abraçá-la por completo. Tem alguns capítulos, não é uma parte relativamente longa, mas é muito importante. Tem muitas meditações boas e realmente São Francisco de Sales nos introduzindo. Você realmente quer a devoção? Então a entenda e vou te dizer o que é necessário para você trilhar a devoção. Você não pode ter apego ao pecado, nem venial, você não, enfim. Aí ele vai nos aconselhando, né, como bom pai que é. Na segunda parte, ele vai nos dar conselhos diversos para elevar a alma a Deus através da oração e dos sacramentos. Essa parte é uma ótima catequese, porque não só ele vai nos falar do benefício espiritual dos sacramentos, então da confissão. Antes ele começa do batismo, né? Ah, não, acho que não. Ele vai falando da confissão, da Eucaristia e de outros sacramentos e a importância deles, mas principalmente desses dois, confissão e Eucaristia, porque esses sacramentos são o remédio espiritual para todo mal que te sobrevier. Então, a terceira parte, é a minha favorita, são conselhos diversos quanto ao exercício das virtudes. Então, nós já passamos pela introdução, ele já nos deu alguns conselhos e já nos falou sobre os sacramentos que são indispensáveis, e agora ele nos dá conselhos para quem quer se elevar na vida espiritual. Não só estar simplesmente em estado de graça, não só simplesmente receber Nosso Senhor na Eucaristia, se confessar, mas adquirir virtudes, sempre pela graça de Deus, mas com a conformidade da nossa vontade. Então, ele fala de muitas virtudes. E essa parte me chamou muito a atenção, porque os conselhos que ele dá são tão específicos que eu falei assim: não, 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 São Francisco, não é possível. O senhor escreveu isso pra mim, não foi? Porque são tão específicos e dizem tanto respeito a mim, e com certeza dirá respeito a você também, com certeza. Conselhos assim que eu nunca imaginei que um santo ia abordar, né? Coisas tão específicas, tão ínfimas da alma humana, mas sendo um confessor, né, São Francisco de Sales era um padre, então ele sabia muito bem, bispo, né, ele chegou a ser bispo, acredito eu. Sim, sim, foi bispo, sim. É, enfim, mas ele foi sacerdote, isso eu tenho certeza. E ele conhece muito bem a alma humana, sendo um confessor, ele conhece muito bem a alma humana. Então ele nos dá esses conselhos, assim, inacreditáveis. Então ele fala sobre a paciência. Esse capítulo falou muito comigo. Da humildade exterior e interior, da castidade, obediência, pobreza, da amizade. Eu li esse capítulo aqui, aliás, viu? Escutem, por favor. É um dos meus capítulos favoritos. Ou o capítulo, não sei. Ele fala da modéstia, dos julgamentos temerários, honestidade, várias coisas. Gente, muitas coisas, leiam. Leiam Filoteia. E da quarta parte, ele dá os conselhos necessários contra as tentações mais ordinárias. Então, nessa última parte, já que nós trilhamos todo esse caminho da devoção com ele, quando chegamos ao final, que é justamente a nossa parte, né? Então, ele vai conosco por esse caminho tão bonito, né? Que é quase como que um museu. Então, ele vai nos explicando as virtudes, vai nos explicando a necessidade dos sacramentos, vai nos explicando o que devemos fazer, como devemos rezar, como devemos meditar, como devemos almejar a devoção. E o fim desse museu é justamente a porta para o mundo real. Então ele está à porta, nos falando coisas que o mundo vai nos dizer, né? Vai dar diversas desculpas sobre do porquê deveríamos abandonar a prática das virtudes, abandonar o desejo de sermos devotos. E no fim, ele aporta dizendo o seguinte: meu filho, minha Filoteia, no caso, seja devota. Não importa o que o mundo te diga, não importa o que disserem, seja devota. E ele dá
conselhos para mantermos essa devoção. Porque não adianta adquirir sem manter. E aí é isso que ele nos fala na quarta parte. E na quinta parte é justamente os exercícios e conselhos para renovar a alma e confirmá-la na vida devota. Então é um complemento dessa quarta parte, ainda a porta. Então, é isso. Esse é o livro mais incrível que eu já li, que com certeza vai ficar comigo para sempre e eu vou reler o tempo todo. Eu pretendo ficar relendo Filoteia até morrer, que é o que minha amiga que me presenteou esse livro faz, e eu acho um conselho de muito bom gosto, né? Muito, muito prudente, né? Porque realmente devemos relembrar o tempo todo o que São Francisco de Sales nos diz nesse livro. E para finalizar esse vídeo, né? Eu quero falar da escrita. Nossa, que escrita São Francisco de Sales tem! Uma escrita poética e objetiva, que é tão difícil de encontrar, né? Uma escrita que tenha muitas metáforas que nos façam compreender e absorver completamente o conteúdo, mas que não devaneie muito, entendeu? Porque normalmente metáforas têm esse problema. E ele consegue ser perfeitamente objetivo, perfeitamente claro, enquanto se utiliza de metáforas da natureza, de mitos, de senso comum da época dele, né? De remédios naturais e coisas assim. Até situações ordinárias, né? De uma mãe, um filho e essas coisas assim. Eu não tenho palavras para descrever esse livro. Realmente é algo que você entende apenas quando você lê. E fica aqui o meu último apelo. Esqueçam de todos os outros apelos que eu fiz dos outros vídeos, se isso te deixa muito sobrecarregado. Leia Filoteia. Coloque ele na frente de todos os livros do seu carrinho de compras. Esse é o livro mais importante que você vai ler.